Zero, né? Já que a gente vai. Por mim. Então, galera, para quem estava aqui antes e quem entrou agora, tô ao vivo aqui com o Dr. Luiz Augusto Durso, ele é especialista em direito digital, em cybercrimes, né? E eu convidei ele hoje para a gente tirar algumas dúvidas sobre golpes de WhatsApp, estelionato, esses crimes virtuais, também falar um pouquinho sobre o novo crime de stalking. E a gente estava comentando, né, um pouquinho antes, eu tive uma conexão, mas estávamos comentando sobre os golpes no WhatsApp, que devido à pandemia isso acabou sendo fomentado aí, né? O fato de as pessoas estarem mais conectadas desde o ano passado acabou contribuindo também para que os estelionatários se aproveitassem disso e começassem a aplicar novos golpes. E o Dr. Luiz estava explicando como que a gente pode se proteger desses golpes no WhatsApp e quais as providências a gente deve tomar caso a gente venha a ser vítima desses crimes. Então, se o doutor quiser se apresentar novamente e continuar a explicação, fica à vontade. Sejam bem-vindos de volta. Para quem não entendeu essa abertura diferente, é que a gente já estava em live, estava nos primeiros minutos, caiu a energia do Lucas, mas ele já voltou. E eu agradeço novamente o convite. É um prazer estar aqui com o Lucas e aos meus seguidores. O Lucas é um pioneiro aí sobre as questões de esclarecer o direito criminal nas redes sociais. É muito bacana o trabalho dele. Então, para mim, quando eu recebi esse convite, foi muito bacana atendê-lo e estar aqui essa noite com você, Lucas. Mas o nosso tema, a gente estava fazendo uma reflexão sobre esses golpes pelo WhatsApp. Eu vou ser bem sucinto, porque, Lucas, é interessante. Eu falava sobre hoje usarem a questão da vacinação para aplicar golpe, mas é só mais uma desculpa. O estelionatário, ele vai usar qualquer história que convença a vítima da necessidade de enviar aquele código. Sabe por quê? E aí a minha reflexão era nesse sentido, que o que mais preocupa hoje é a invasão do WhatsApp. Porque, Lucas, a plataforma tem uma opção de segurança, que é a confirmação em 2 etapas, que basta ir na configuração que você ativa. Não sei se você tem ativado, mas deve Tem. ativar. Então tá bom, então você está mais seguro. Só que muita gente não ativa essa opção. E até hoje eu não entendo como uma plataforma do tamanho do WhatsApp, sendo de propriedade do Facebook, ainda não colocou como obrigatória, numa atualização, a confirmação em 2 etapas. Poderia ter assim, dessa forma, poderia ser assim, e as pessoas teriam mais segurança. Que elas falam, preciso criar uma senha, tudo bem, eu crio, e elas criariam esse segundo fator de checagem, essa segunda forma de proteção. Por quê? Porque quando o criminoso entrar em contato com aquela pessoa e contar uma história muito convincente que para receber a vacina, para ir num programa de TV, para validar um anúncio de um carro na internet, para até questões de sem parar eles utilizaram. Então, quando você passa no pedágio, teria questões do sem parar para eles ligarem e de alguma forma convencerem a pessoa a passar esse código, que seria importante. Você, mesmo que passasse o código, teria o segundo fator a te proteger. Então, pessoal, primeira dica que eu dou, Lucas, é quem não ativou a confirmação em 2 etapas, ative agora. Sai da live, ativa, depois volta ou anota aí e depois ativa. Eu tenho até o passo a passo lá no meu Instagram, quem quiser ver no Luiz Augusto Durso, lá no meu Instagram. Outra situação, Lucas, empréstimo financeiro. O golpe, o estelionatário, o que ele quer? Ele quer remunerar o golpe. Ele precisa ganhar dinheiro com isso. E a forma de fazer hoje, com a invasão do WhatsApp, é pelo estelionato se passando por aquele titular da conta. Então, se ele invade o Lucas, ele vai mandar lá para a mãe do Lucas, para o pai do... Ô mãe, tô precisando de um dinheirinho, ou bom para um primo, para alguém precisando de dinheiro. Uma dica que a gente pode dar é não emprestar valores sem confirmar. Ligar, verificar e checar. E aí, já para te devolver a palavra, eu prometo ser breve, é o que fazer se você já caiu no golpe. Eu até fiz um passo a passo, porque a demanda era tanta, eu recebia tanto inbox, Lucas, das pessoas falando, professor, invadiram o meu WhatsApp, o que eu faço? Eu fiz um folderzinho, que eu mando já direto, até posto lá no meu feed, tá lá, deve ser o quarto. Eu sempre republico, porque até hoje é muito atual. E aí eu mostro que você tem que mandar um e-mail para o suporte, para eles suspenderem a conta, e você deve sim, na maioria dos casos, lavrar o boletim de ocorrência, porque esse criminoso estará se passando por você. E o Lucas, como criminalista, sabe que o BO também vale para preservação de direitos. Então, se alguém cometer um crime lá com a sua foto, com o seu número, pelo menos o BO vai servir para explicar que naquele momento não era você, sim o invasor. Então, é muito comum, infelizmente.
Com certeza. E já aproveitando isso, como que o doutor enxerga a tentativa do golpe? Eu pergunto isso porque recentemente aqui na minha cidade, inclusive minha própria mãe foi vítima, né, da clonagem de WhatsApp. Só que ela percebeu antes, ela conseguiu perceber que era alguém se passando por ela, né? Que na verdade não chegou ao ponto da invasão, mas alguém estava se passando por ela com a foto dela, enfim, Perfeito. tentando aplicar o golpe em outras pessoas do meio social dela. E como você vê essa tentativa do golpe? Para o doutor é configurado o estelionato, o crime de estelionato, ou você acha que o fato de o estelionatário ali não ter auferido a vantagem, né, pelo fato de a vítima ter percebido isso, exclui o crime? Essa pergunta não é tão difícil, porque nós sabemos que tem a forma tentada. O estelionato está lá no artigo 171 do Código Penal, a pena vai de 1 a 5 anos de reclusão. Inclusive, dá uma dica aí para quem nos acompanha, o tipo penal do estelionato foi alterado, finalzinho de 2019, hiper recente essa alteração, e agora é uma ação penal pública condicionada à representação. Não é mais uma ação penal pública incondicionada. E isso muda tudo, porque aquela vítima, se não representar no prazo de 6 meses da ciência da autoria, perde e decai do direito. Então, alguns detalhes sobre o crime de estelionato se aplicam ao caso concreto. E aí a sua pergunta, eu vejo como crime na forma tentada. Tentativa de estelionato, porque o que ele faz? No seu exemplo da sua mãe. Ele não invadiu o WhatsApp. Por quê, Lucas? Isso foi uma evolução. Os estelionatários perceberam que dava muito trabalho conseguir o código para invadir, que já não dá tanto, porque tem tanta gente invadida. Tem um estudo do ano passado que foram 8 milhões de WhatsApps invadidos em um ano. Aí, mesmo assim, eles acharam difícil invadir. O que eles fizeram? Eles falaram, poxa, se eu tiver um número de um chip pré-pago qualquer, colocar a foto da vítima no perfil, o mesmo nome, e falar que aquela pessoa mudou de número, eu talvez consiga aplicar o golpe. E aí veio essa ideia genial de estelionatário, que é horrível, porque eu digo genial no sentido figurado, não é ruim. E eles hoje nem invadem o WhatsApp. Simplesmente eles vão pegar a foto da vítima e vão se passar por ela com outro número. E aí, Lucas, isso às vezes funciona, às vezes não, mas aí tem uma situação de, por exemplo, onde está a chave, onde está a resposta desse problema? Está na importância dos dados pessoais. Nós, do direito digital, falamos muito de LGPD, né, a Lei de Proteção de Dados, e para o criminoso se passar por você, por mim, por seja quem for, ele precisa do nome, ele precisa da foto, mas ele precisa dos contatos. Porque se ele não conseguir mandar mensagem para nenhum conhecido, ele não vai conseguir aplicar o golpe. Então, o vazamento de dados sobre os seus contatos, os meus conhecidos, impacta diretamente na forma desse golpe do estelionato tentado, consumado, quando ele consegue auferir aí o valor. Então, o vazamento da informação aí é muito relevante. Por isso, a LGPD é importante. E aí, uma dica nesse caso é nas configurações do WhatsApp, você não apresentar a sua foto de perfil para todo mundo. Tem 3 opções. Não apresentar para ninguém, só para contatos ou para todos. No meu caso, é só para contatos. E aí só vai aparecer a sua foto quem você tem na sua agenda. Se você não tiver aquela outra pessoa, não vai aparecer foto nenhuma e a pessoa não vai conseguir usar a foto do seu perfil do WhatsApp. É uma forma de afastar um pouco esse golpe. Bacana. E aproveitando a mesma pergunta aí, o que acontecer em caso de investigação? E o sentido da pergunta é porque, enfim, nós não temos muitas delegacias especializadas, né, em direito digital, está crescendo cada vez mais, mas o fato é que a maioria das cidades não possui uma delegacia especializada nesse sentido, e a delegacia que existe na comarca também muitas vezes não dispõe de meios para investigar. Existe alguma coisa que a vítima ou nós, como advogados, podemos fazer para contribuir nessas investigações? Algum meio, algum sistema que a gente pode utilizar para contribuir com as investigações da polícia? Olha, Lucas, é uma excelente pergunta. Me permita devolver uma pergunta antes de responder. Onde você atua? Qual é a sua cidade? Eu estou em Maracaju, Mato Grosso do Sul, bem no interior. Então, isso é uma questão. Eu te perguntei porque em São Paulo nós temos no estado uma recente divisão criada, que é a Divisão de Crimes Cibernéticos. Ela foi lançada em setembro, outubro do ano passado, então não tem nem um ano de atuação.
e é uma delegacia pioneira. Então a Polícia Civil, aquela responsável pelas investigações de crimes de competência estadual, elas vão investigar muitos dos crimes cometidos pela internet. A Polícia Federal, alguns outros, quando é de competência federal. E aí, a Polícia Federal, ela é amplamente aparelhada. Ela, de fato, investiga muito bem crime na internet e nós sabemos que ela é mais técnica, porque no sentido dos crimes virtuais ela tem um aprimoramento técnico à disposição melhor. É assim que eu queria me manifestar. Com relação à Polícia Civil, a Polícia Civil tem um problema grave na sua estrutura. Muitas das delegacias pelo Brasil inteiro estão sucateadas. Elas têm dificuldade de investigar homicídio. Nós temos um estudo, Lucas, que apontou que próximo a 8% dos homicídios no Brasil tem o inquérito concluído com autoria localizada. Então a gente está falando de menos de 10% dos homicídios revelados. Imagina crime na internet, que tem um monte e é muito mais difícil a sua investigação. Por isso que existe hoje essa hiperespecialização. Por isso que eu fiz uma opção, Lucas. Eu quase fui para o criminal. Eu quase atuei com você no direito criminal. Mas eu nem queria ser advogado. Eu queria trabalhar com ciência da computação, TI, bem que eu fui fazer com 16 anos curso de web design. Só que aí o direito digital me atraiu e eu acabei optando pela hiperespecialização. Então hoje eu atuo com direito digital e só. Se você me procurar com outros crimes, eu não vou atender. Se não for na internet, não adianta me procurar. Por quê? Porque eu sei que... Desculpa, Lucas. Não for cybercrime, não adianta te procurar, né? Se não for direito digital, vazamento de dados, LGPD e cybercrime, não adianta me procurar. Por quê? Porque a hiperespecialização me dá condições de provocar uma investigação, de atuar junto à Polícia Civil, com até muitas vezes dando uma orientação àquele que preside o inquérito, que é normalmente o delegado, que pouco conhece sobre porta-lógica, número de IP, redes sociais como um todo, algoritmos, dados pessoais, etc. Então, eu dominar o tema me dá um privilégio de poder, de alguma forma, prestar um serviço de uma qualidade que aquele cliente merece, que me procura. Então, eu acho que esse cliente, a vítima no caso, infelizmente, por enquanto, nessa situação que vivemos hoje, ela vai precisar do acompanhamento de um especialista para um crime virtual ser desvendado. Sabe por quê, Lucas? Porque ele pode ser cometido do estrangeiro, então com IP de outro país, e aí você vai depender de carta rogatória, acordo de cooperação jurídica internacional, busca e apreensão em outro país. Uma vez eu estive em Buenos Aires para acompanhar a busca e apreensão. Imagina que bacana, quebrei o IP e falei, puxa, deu num argentino, agora a gente vai ter que ir atrás desse argentino que está cometendo crime na internet contra os brasileiros. Então, você percebe que você terá uma atuação que é como se fosse única. A gente fala, no escritório a gente atende cada caso como se fosse o único escritório, porque ele depende mesmo dessa dedicação. Senão, a quebra de IP não funciona, senão não vem todos os dados necessários. Então, é assim que a gente escolheu, na alta especialização, e aí te respondendo, eu acho que é essa forma que a vítima vai ter um amparo, enquanto as delegacias ainda não existem de forma massiva no Brasil inteiro, aquelas especializadas para crimes virtuais. E a importância do advogado especialista, nesse caso, não é só nas investigações, né? Porque a gente sabe que existem muitos magistrados que não detêm esse conhecimento. Então, a importância da sua atuação é principalmente demonstrar isso na própria petição e de fazer de uma maneira mais detalhada para o magistrado poder entender do que se trata todas essas coisas, correto? Tem um objetivo, um desafio que nós temos que ser muito didáticos. Isso eu treino na sala de aula, nas palestras, em live, assim, é gostoso. Mas na petição você tem que ser formal, respeitando a liturgia e os nossos códigos de processo penal e etc., os códigos. Só que você também tem que ser o mais didático possível. E eu, Lucas, eu tive que sair um pouquinho da área só jurídica e ir para uma área tecnológica e também para a área social. Então, eu presido a Comissão de Cybercrimes da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Por quê? Porque eu sabia que presidindo uma comissão, tendo uma atuação fora da minha caixinha, quem sabe eu conseguiria ter uma influência para termos varas especializadas, câmaras especializadas, juízes, desembargadores e ministros que sejam especialistas em crimes virtuais para poder
julgar aquele caso, para poder determinar uma busca e apreensão, para poder determinar uma perícia nos dispositivos informáticos. Quem determina é o juiz. E é engraçado, a Roberta perguntou, e as perícias eu já vou falar. Mas é engraçado, Lucas, que eu já me deparei com os desembargadores com mais idade que nem IP sabiam o que era, e eu defendi já muitas vezes a criação dessas varas. E tem aqueles que vão criticar. Eu já recebi críticas, Lucas, falando, mas o juiz julga tudo. Por que ele precisa ser especialista para os crimes virtuais? E sabe qual foi a minha resposta? Eu falei, já existem varas especializadas para violência doméstica, vara especializada para crimes ambientais. Por que não para o crime virtual, sendo que é um tema tão importante no nosso dia a dia? Então, é assim que eu vejo. Aí eu já vou devolver a palavra e depois eu respondo o colega sobre as perícias. Não, acredito que é isso mesmo. A gente tem que buscar essa evolução do direito, né? O direito penal e todo o direito em si tem evoluído, tem reconhecido essas questões, essas problemáticas digitais, mas quem sabe um dia a gente chega nesse nível de avanço onde se tenha delegacias, varas, tribunais especializados mesmo no julgamento de crimes. Mas pode responder a questão da perícia. Esse é outro desafio, Lucas. Por isso que eu falo que é tão importante o nosso trabalho. Sabe aquela história que você chega muitas vezes em um local e o indivíduo fala, puxa, sabe como eu me sinto? Enxugando gelo. Já ouviu essa expressão? E muitas vezes eu me sinto assim, trabalhando com direito digital. Porque você encontra... Primeiro você tem que quebrar a investigação hiper trabalhosa. Você tem que quebrar o número de IP, depois descobrir aquele indivíduo que assina a conexão, descobrir quem estava conectado naquela conexão, porque pode ser um vizinho que invadiu o Wi-Fi e o titular da conexão não tem nada a ver, porque era o vizinho que estava cometendo crime. Então você tem uma dificuldade gigantesca na investigação, aí você descobre. Aí qual é o próximo passo? Periciar o material apreendido, os computadores, celulares, etc. Só que a perícia é feita, em regra, pelo Instituto de Criminalística. E é um instituto sobrecarregado. Eles não têm culpa, mas eles têm muito trabalho. Então, estava demorando, nós estamos falando de 1 ano para um laudo de uma perícia numa máquina. Então, é 1 ano que a investigação está esperando, é 1 ano que o cliente está te ligando como vítima. Doutor, e aí? Está acontecendo o que? Calma, eu estou enxugando gelo, vai sair a perícia. Mas é assim que funciona. Então, aí, às vezes, você tinha que ter o perito ad hoc. Isso é tudo traz uma obrigatoriedade de você ter que pagar por tudo, ter que transformar tudo no privado. Isso é ruim também. Então, eu também defendo a expansão do Instituto de Criminalística, a contratação de mais peritos, porque é uma atividade essencial na cadeia dos crimes cometidos pela internet. Certo. E, enfim, continuando em relação às investigações, o que acontece, né? Eu recebo muitas perguntas no sentido de crimes contra a honra, como eu havia comentado antes, em outro momento, falando, porque um fake criou um perfil falso com a minha foto, ou então eu recebi mensagens ofensivas de um perfil fake, o que eu tenho que fazer, etc. E daí a minha pergunta vai no sentido das investigações ainda, de como validar possíveis provas, né? Não só com advogados, mas uma pessoa ali que queira levar isso já para a delegacia ou queira levar para o seu advogado. Como que o advogado ou a própria vítima pode validar essas provas, conversas em WhatsApp, grupos de WhatsApp onde ela tenha sido ofendida em sua honra, o Facebook, em todas essas questões. Como que a gente pega uma prova? Por quê? Por que que eu estou falando isso explicando para os seguidores? A gente tem um conhecimento, né, uma jurisprudência que a gente chama, de que o print, né, o print de conversas não é uma prova sólida. O print é sempre uma prova frágil e o motivo é muito simples. Uma imagem pode ser manipulada de qualquer forma. Então, sabendo disso, sabendo que prints de celular, de tela de computador, etc., são provas frágeis, o que a gente pode fazer para validar essas provas e torná-las sólidas ou até mesmo incontestáveis? Perfeito. Uma excelente pergunta também, Lucas. Eu recentemente compartilhei uma decisão no meu Instagram sobre um juiz desconsiderar a print screen como prova naquele processo. E isso é uma tendência dos tribunais, exatamente pela fragilidade da prova produzida por mera print screen. Qualquer um pode printar uma tela qualquer, facilmente alterar, e isso perde a validade. Qual é a forma no direito que estamos utilizando? Primeiro no direito tradicional, e aí eu vou responder no direito tecnológico. No tradicional, a gente usa a chamada ata notarial. Vai ao cartório, faz o registro
daquela print, de fato, mas é o tabelião que vai printar, que vai certificar, e isso tem muito peso e bastante validade como prova judicial. Então, mais uma vez, você procurar um especialista vai ajudar até na hora de preservar as provas, porque muita gente tira print, o indivíduo apaga o post e você perde a prova, fica só a print, que você vai debater sobre validade de print num processo que não deveria existir esse debate. Então, nós temos a ata notarial como uma das formas mais tradicionais. Agora, com relação à forma tecnológica, nós temos algumas empresas que são startups e elas tiveram uma ideia genial. Eu até trabalhei como consultor de uma delas e elas querem certificar a print screen com token. Eles vão tokenizar a print screen e eles vão certificar por esse token, trazendo todo o hash da imagem, todas as informações tecnológicas a justificar que aquela print não foi alterada. E é muito legal o trabalho dessas empresas. Então é possível hoje você certificar uma print com esse serviço. E é barato, viu, Lucas? A ata notarial é cara. Custa a primeira página 200, 300 reais. Desculpa, pode falar, Lucas. Também sobre isso, que muitas vezes as pessoas não querem ir ao cartório pelo valor da taxa, né, que tem que ser paga, inclusive com uma ata notarial que a gente sabe que não é barato. E o que o doutor está comentando é sobre blockchain ou não tem nada a ver? Não, a certificação não ainda, essa certificação da print ainda não usa blockchain. Eu acho que tem muita chance de em breve a gente usar prints que estão registrados no blockchain, porque vai ser uma forma de consolidar a prova. Mas ainda essas empresas não usam o registro em blockchain. Eles gravam um arquivo no seu computador, que é a print mais a certificação no arquivo único ou numa pasta, que você vai conseguir protocolar. E eles estão cobrando, essas empresas, só para o pessoal ter uma ideia de valor, em média uma assinatura. Então, às vezes, até o próprio advogado vai poder fazer para o cliente de R$ 60 por mês. Então, de até 10 prints. Então, não vai ser algo oneroso nem ao advogado que quiser presentear o seu cliente com esse serviço, nem à vítima que precisar certificar essa print. Então, você vê como a tecnologia vem a serviço, muitas vezes, da vítima para ajudar. Então, a gente falou de preservação de prova, mas eu queria falar duas coisas sobre sua fala. Primeira coisa, perfil falso. Perfil falso não significa blindagem absoluta. Ó, um abraço para o meu pai, Luiz Flávio Duro, está aqui acompanhando a gente. Gosta muito do seu trabalho também, Lucas. Ele foi ver lá e falou, poxa, que legal o trabalho do Lucas. Mandou um abraço para você. Agradeço. Muito obrigado. E aí muita gente me pergunta, qual é o crime de criar um perfil falso com a foto de alguém? E aí a resposta, eu até fui pegar o artigo, porque a idade chega, a gente às vezes perde, mas está no artigo 307 do Código Penal, falsa identidade, crime de falsa identidade. Então, é possível identificar, é possível punir, ele pode depois cometer outros crimes, aí você iria para o crime mais gravoso, mas não significa impunidade absoluta. E sobre os ataques nas redes sociais, o que eu posso falar para os seus seguidores é que eles devem preservar sim os ataques, porque você tem na esfera civil 5 anos para decidir sobre eventual ação de indenização, e na esfera criminal, se for um crime contra a honra e o perfil for falso, o prazo decadencial não se inicia, porque o marco inicial é exatamente a ciência da autoria. Então você teria, se for um perfil falso, até o prazo prescricional, que seriam 3 anos. Então você tem 3 anos para agir. Lembrando que você tem que ter 3 anos com o recebimento da denúncia para zerar esse prazo. Então você tem 2 anos e pouquinho para fazer alguma coisa se for por perfil falso. Se for com perfil verdadeiro, a gente sabe que são 6 meses ali da data da ofensa. Então tem tempo para a pessoa pensar se vai fazer alguma coisa. Porque às vezes a pessoa fica na dúvida, então printem, salvem, e depois você pensa se vai fazer alguma coisa contra aquele ofensor. E quase uma pergunta pessoal agora, uma curiosidade mesmo, porque eu não tenho esse tipo de contato, né, com crimes cibernéticos, mas no caso aí de um autor de um crime, ser um perfil fake, né, um usuário que esteja se passando por outra pessoa, é possível chegar, se chega na autoria do crime através do IP, tem como, existem meios para isso? Existem e os meios são judiciais. Eu tenho um amigo que ele é um pesquisador altamente capacitado e ele se intitula hacker ético. É muito legal, porque tem um preconceito sobre o hacker, mas tem pesquisadores que eles testam falhas e eles participam de programa de bug bounty. Eles testam falhas e entregam às plataformas e são remunerados pelas... Ele não é um hacker, ele não é um invasor.
É porque no direito digital a gente fala de hacker e cracker. Mas ele é um hacker, a gente fala hacker ético. E muitas vezes ele recebe inbox e fala, doutor, você não acredita, mais 10 pessoas pedindo para eu descobrir quem é o perfil falso no Instagram. E aí eu estou te respondendo que precisa ser por vias judiciais, porque a única forma de você ter acesso ao número de IP é por ordem judicial. Não há como quebrar. A plataforma vai registrar isso, então o indivíduo xingou no Facebook, xingou no Twitter. Isso está armazenado. Por qual prazo? 6 meses. A resposta está no Marco Civil da Internet. Prazo mínimo de armazenamento são 6 meses. Então você vai ter o armazenamento e aí você precisa de uma ordem judicial também. Está no artigo 10, parágrafo 1º lá do Marco Civil, falando que a única forma de conceder número de IP é a ordem judicial. Então você vai ter que judicializar para encontrar o IP. A questão é, dá para encontrar. Dá para encontrar esse criminoso. Ah, mas professor, ele cometeu de uma lan house, ele cometeu do Wi-Fi do shopping. Eu vou dizer que a gente já trabalhou em casos que a gente foi atrás das câmeras do shopping para achar aquele indivíduo que estava logado no Wi-Fi do shopping, do aeroporto, para fazer as ofensas. Então é possível sim localizar. Que bacana. E qual que é o nível de participação dessas plataformas? Por exemplo, do Facebook, do Instagram. Qual é o nível de participação deles na investigação mesmo para se chegar? Eles colaboram, não? Tem ofício estrangeiro? Como é que é? Como é que funciona? Olha, Lucas, você fez uma pergunta excepcional, assim, porque eu tenho colegas que estão trabalhando no Instagram, no Facebook, e eu tenho muitas críticas a essas plataformas, tá? Eu amo trabalho, amo rede social, mas elas pecam e muito na falta de atuação conjunta com o judiciário, no respeito às ordens judiciais. Eu vou te trazer um caso. Eu estava assistindo um dia o jornal na TV, e aí eu vejo o âncora do jornal ler uma nota do Facebook dizendo que era absurdo a ordem lá do STJ que determinou o envio de um número de IP, de um perfil durante um prazo muito longo aos olhos lá do Facebook. Aí eu pensei assim, uma analogia que eu fiz depois até numa palestra, Lucas, quero que você reflita comigo. Imagina se um prédio tem uma câmera de segurança na porta. E aí as pessoas, é um prédio comercial, as pessoas entram e saem, como o Facebook é. O usuário entra e sai, publica, etc. E aí tem um crime na porta desse prédio. E a câmera de segurança flagra o crime. O prédio, ao ser intimado, ao receber uma ordem judicial de entregar à câmera as imagens, ele tem que se sentir incomodado? Ou ele tem que falar, claro, estão investigando um crime, contem com a minha colaboração, tá aqui as imagens, encontrem o criminoso. Quando eu vi a nota do Face, tirando toda a credibilidade da ordem judicial do STJ, falando que era um absurdo, etc., eu falei, por que o Facebook, como uma plataforma que vai só hospedar o conteúdo sem interferir na produção dele, está se manifestando contra a concessão de dado numa investigação criminal? Não faz sentido nenhum. E essa nota representa a atuação dessas redes sociais nos inquéritos, nos processos. Eu muitas vezes já juntei petição criticando a resposta, que muitas vezes é automatizada. Imagina um juiz determina uma quebra, o Facebook responde com uma forma automatizada. Então eles pecam sim na atuação. A minha irmã também acompanhando a gente, a Adriana Dures, um abraço, Dri. Elas pecam muito na atuação com o Poder Judiciário e nas investigações, Lucas. Imagine, acredito que seja uma resistência infundada, né? Você justificar com intimidade do usuário, sendo que tem uma investigação criminal em curso ali, né? Realmente é bem sem sentido. O mínimo que eles deveriam prover são imagens, são meios para facilitar essa investigação. E, Lucas, me permita um comentário sobre sua fala. Em relação ao sigilo da informação, o Marco Civil já reprisou. Tirando toda a norma constitucional, o Marco Civil vem e fala sobre o sigilo dessas informações, que só podem ser quebrados de uma forma. A única forma que se quebra qualquer coisa que goza de segredo de justiça, que é a ordem do juiz. Então, quem é o Facebook para fazer uma análise? E eles não são nem interessados, eles só têm os dados da investigação. Eles não tinham nenhum envolvimento sobre o caso em si. Eles não tinham nada. E aí eles vão reclamar sobre... E a reclamação não foi nem de conceder, Lucas, foi que era um prazo, sei lá, eram 3 meses de log de IP, eles acharam muito. Eles acharam muito na cabeça. Então, só uma reflexão para os colegas que estão nos assistindo, que essas plataformas armazenam os dados e lá estão muitas vezes a prova cabal de um crime.
E muitas vezes as pessoas podem estar achando que a gente está falando de fake news, de ofensa. Não é isso não, Lucas. Tem induzimento ao suicídio, tem racismo, tem pedofilia, tudo isso nas redes sociais. E aí, quando você precisa de uma ordem judicial e os dados do Facebook, ele vai dizer que é muito tempo de log de IP. É absurdo. Não faz sentido nenhum. Tem sentido mesmo. Vou partir para outro ponto, que é sobre o novo crime de stalking, para a gente comentar bem rapidinho sobre isso, que eu também recebi algumas perguntas, e dessa vez de colegas, né, advogados. E a primeira pergunta que eu te faço, você como especialista em direito digital, é se o doutor achou o preceito primário ali do crime, né, da forma como ficou tipificado, se é muito amplo, se dá margem para entender muita coisa, se o legislador pecou mais uma vez, né, como a gente vê em outros crimes, ao redigir o 147A. Eu vou ler rapidinho, só para os Tá bom. seguidores. Perfeito. Então, a gente tem um novo crime aí no Código Penal, que é o crime de perseguição ou de stalking, que ficou redigido dessa forma. Perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer outra forma, invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade. A resposta é sim. Eu não gosto muito de criticar a público lei. O que eu faço? Normalmente eu participo de audiência pública na Câmara e aí sim eu faço uma análise técnica. Uma lei que já está em vigor, a gente tem que analisar, claro, mas normalmente eu faço minha análise por artigo científico, não por live. Mas já que você me perguntou, eu vou responder. Sim, o tipo penal ficou muito amplo, muito amplo. Falta especificidade, falta definir o alcance da norma, e isso é perigoso. A gente sabe, no direito penal, isso é sempre perigoso. Uma reflexão, olha que interessante, o Lucas. Vamos enquadrar uma situação que é rotineira e seria grotesca, mas que daria um enquadramento se eu fosse um promotor bem bravo. Perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. Então vamos pensar aqui: perseguir alguém reiteradamente pelo telefone, ameaçando-lhe a integridade psicológica e restringindo-lhe de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua liberdade. Quando a gente recebe ligação de telemarketing 30 vezes por dia, aquele indivíduo não está perseguindo alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade psicológica, porque ficam recebendo essas ligações, e você não pode estar invadindo ou perturbando a esfera da intimidade, da liberdade, privacidade? Sim. Então, até as ligações de telemarketing reiteradas poderiam ser consideradas perseguição hoje. Então, o tipo penal ficou, assim, muito aberto, mas é uma situação que isso é um defeito gigantesco no Brasil em questões políticas, legislativas, etc. Então, nós não temos o legislador mais apto, inclusive, me permita fazer uma homenagem por um legislador que estava apto a legislar, que era o professor Luiz Flávio Gomes. Esse sim, eu confiaria para refletir sobre uma norma penal. Porque o indivíduo tecnicamente preparado de sobra, o LFG. Só que a gente tem, claro, representantes de todas as formações. E, claro, tem muitos bons deputados e etc. Mas, infelizmente, nós temos um déficit grande na elaboração das leis. Então, de fato, não é a melhor lei do mundo. É uma lei que trouxe uma pena de 6 meses a 2 anos. Muita gente falou, poxa, mas isso não vai levar à cadeia? Realmente não leva, por isso que talvez a criminalização não fosse a melhor saída. Eu falei que era um primeiro passo, né? Dei algumas entrevistas sobre isso, mas se você parar para pensar, ele tinha que respeitar a, a proporcionalidade das penas, porque não podia ser maior que homicídio, por exemplo. Só que ele já foi mais, a pena já é maior que ameaça, já é maior que lesão corporal. Então no Brasil é mais grave hoje você perseguir alguém do que você dar um tapa na cara de alguém, do que você ameaçar efetivamente alguém. Então isso é bem subjetivo, mas ele não pôde aumentar tanto a pena. Então, no modelo que ele tinha como atuação, eu vou enxergar o copo meio cheio e dizer que é um bom primeiro passo, porque traz o mínimo de segurança, principalmente para essas mulheres que sofrem com essas perseguições na internet, principalmente na internet. E aí eu vou elogiar a lei como tendo um mínimo de função social para proteger essas mulheres. E o Thiago até comentou aqui, e a vida dos paparazzis, né? Vai ficar mais complicada depois do advento do crime de perseguição. Para a gente Vai.
da norma, né? Até onde ela pode ir e alcançar também condutas que, em tese, são permitidas, né? Pelo direito. É. Eu recebi uma pergunta, e daí de uma seguidora, sobre a lei Carolina Dickmann, né? Que introduziu o artigo 54 penal, que trata da invasão de dispositivos. E ela perguntou se a simples tentativa da invasão, por exemplo, a gente recebe ali no celular, alguém está tentando acessar o seu dispositivo, confirme se é você tentando realizar esse acesso. Essa simples tentativa configura o crime ou não? Qual que é a sua visão sobre isso? É uma boa pergunta e Se for possível, claro, chegar no autor, né? Da onde veio aquela tentativa. é uma boa pergunta, Lucas, e a meu ver, não. E dificilmente a forma tentada também, eu vejo que não, por uma razão específica. O artigo 154-A do Código Penal, ele fala invadir dispositivo informático mediante violação de mecanismos de segurança, de proteção de segurança. Então, ele tem no tipo uma obrigatoriedade de você quebrar aquele mecanismo de segurança. Se você tentou invadir e não quebrou o mecanismo de segurança, você não conseguiu configurar toda a conduta tipificada no 154A. Então, eu não vejo como crime a mera tentativa da invasão, como inclusão ali, né, do 154A. Não vejo. Acho que o tipo ele é muito específico com relação à violação de mecanismos de segurança. Então, precisa ter a violação para a gente pensar em alguma criminalização da conduta ali. Eu vou fazer mais uma pergunta que eu recebi e dessa vez visando atingir o público mais leigo, né, dos seguidores, enfim, que me acompanham numa linguagem mais popular e perguntaram sobre Big Brother Brasil, que é um assunto que está bastante em voga aí, né? E assim, perguntaram se o fato do Twitter, essa cultura do cancelamento mesmo, se isso poderia ocasionar algum crime no sentido de invadir a esfera da liberdade de expressão para a configuração do crime. E daí a pergunta bem específica que me fizeram foi o seguinte: uma pessoa pode me processar por eu chamar ela de homofóbica na internet sem que ela tenha sido? Que enfim, daí no caso do programa, né, que aconteceu, eu dei uma pesquisada para me inteirar melhor. Teve um participante lá, o cantor sertanejo, Rodolfo, enfim, que foi duramente atacado essa semana com falas falando que ele era racista, homofóbico, etc. E daí essas pessoas que estão comentando isso, que estão no Twitter, elas estão protegidas pela liberdade de expressão ou isso configura o crime? A resposta eu sei, o doutor também sabe, mas eu acho importante a gente explicar isso para o povo mesmo que não detém o conhecimento do... Muito legal sua pergunta, né? A pergunta da sua seguidora, porque traz um assunto que é interessante, que é o BBB, muita gente falando, mas eu vejo muitas questões do BBB, Lucas, por causa do impacto das redes sociais no programa, o Twitter e etc. Inclusive, eu tenho um amigo que ele fala que o Instagram é briga em casa, o Twitter é briga de rua. É lá que o bicho pega. E eu não gosto muito do Twitter, sinto que a ferramenta é um pouco tóxica demais, extrapola, a meu ver. E aí, claro, vamos fazer uma reflexão. A homofobia, hoje, ela é análoga ao racismo. O STF entendeu que existe crime de homofobia, tá trazendo uma analogia ao racismo. Então, se você está imputando um crime de racismo, um crime de homofobia a alguém, você poderia até responder por calúnia. Além de eventual injúria, difamação, teria calúnia. Lembrando que a pena da calúnia é o dobro da difamação. A difamação são 3 meses a 1 ano, a calúnia são 6 meses a 2 anos, com aumento de pena da internet no artigo 141, de até 1/3. Então você teria aí até um crime de calúnia. Então aquele que imputa, ou que na ânsia de reagir e dar sua opinião nas redes sociais, sabe como eu falo sobre isso, Lucas? Eu falo que a liberdade de expressão é um princípio constitucional maravilhoso, magnífico. Só que tem limite. E o limite reside exatamente na lei. E onde está o limite na lei? A partir do momento em que o usuário, aquela pessoa, se aproveita do direito de falar para cometer um crime. Então, se você utiliza da liberdade de expressão para cometer racismo, você não está utilizando sua liberdade de expressão, você está cometendo um crime. E assim é com todas as falas. Quando o indivíduo vê uma situação do BBB, que seja, e diz, não, esse indivíduo está cometendo tal crime, etc., ou não, absurdo, não passará, tal, e ofende ele em sua honra, seja sua honra objetiva ou subjetiva,
esse está sujeito a processo, seja na esfera civil, seja na criminal. Lembrando que os crimes contra a honra, isso é interessante. Isso eu quero falar, né, na sua live, Lucas. Eu vejo muita gente, tá vendo BBB lá, e vem um promotor, um delegado, falando, não, nós iremos entrar com ação em nome do participante. Aí eu falei, poxa, os crimes contra a honra todos são de ação penal privada. A única pessoa que pode, de fato, ingressar com a ação é a vítima, pelo seu advogado. Quem vai fazer a queixa, né, quem vai opor a queixa vai ser o advogado. Então, você só poderia ter o seu direito garantido se a própria vítima falasse. Então não adianta nada essas pessoas que estão aparecendo na imprensa falando, não, o moço lá, ou a moça, a menina lá no BBB foi ofendida, é difamação, nós iremos reagir. Não tem isso. É só ela que pode falar que, de fato, vai fazer uma coisa. Então, é bom só para os usuários, né, as pessoas saberem que mesmo a sua revolta, mesmo você não concordando, mesmo você assistindo e achando que aquele indivíduo errou, você tem que ter um limite na sua fala a trazer a sua insatisfação, a aderir a uma campanha, mas não aderir a um cancelamento gratuito com imputação de crime, por exemplo. A única pessoa que vai poder falar se aquele indivíduo cometeu racismo, cometeu injúria racial, cometeu homofobia, é o juiz, na sentença. Então, você só vai poder tratar aquele indivíduo como condenado pelo crime de homofobia depois de uma sentença condenatória. Senão, não poderá fazer. E eu acho que eu recebo esse tipo de pergunta, e daí fazendo um gancho lá no início que a gente estava comentando. Eu acredito que eu recebo esse tipo de pergunta porque acho que muitas pessoas ainda acham que a internet é a terra sem lei, né? Que na internet a pessoa pode descer o dedo lá, criticar todo mundo, falar o que pensa e que nada vai acontecer com ela. E justamente como a gente comentou no início da live, o direito ele tem evoluído para o digital, já está muito evoluído, ainda tem coisas para evoluir, mas já está muito avançado nessa esfera de se proteger também vítimas de crimes virtuais, que é justamente a área que o doutor atua. Então, acho bastante importante trazer essa explicação do que é liberdade de expressão ou não, por isso que eu te fiz essa pergunta. E, doutor, a gente tem... Pode falar. Não, tem mais alguma pergunta de alguém que tinha te mandado? Então, eu ia justamente perguntar isso pro doutor, se a gente quer continuar aqui nas perguntas, mas tem uma, assim, que eu achei interessante, que, enfim, a pessoa pergunta se tem como ela provar que alguém está me hackeando. Foi essa a pergunta que ela fez. Como que eu posso, assim, acho que acredito que a pergunta vai... Eu desconheço que tem uma pessoa que está me hackeando, mas existe meios de prova para eu conseguir fazer isso no momento que a pessoa esteja ali me hackeando, o que eu devo fazer no imediatamente? De qual forma eu devo agir? É uma boa pergunta, Lucas. Eu recebo bastante essa também. Por exemplo, professor, acho que invadiram o meu computador. Eu consigo provar que alguém invadiu? Ou acho que meu ex-namorado está me stalkeando porque ele invadiu meu computador, instalou um keylogger. Tem como provar? E a resposta é sim. Sim, Lucas, tem sim. Por quê? Porque você pode provar, por exemplo, se a invasão se deu em alguma conta de uma rede social, num e-mail, no seu WhatsApp, em algum aplicativo, o log de acesso ele vai ser registrado. Então você vai ter um número de IP diferente que acessou aquela conta que não é o seu, é do invasor. Aí você já teria uma prova a comprovar que alguém acessou indevidamente sua conta. Mas e se a invasão é do computador? E se ela é do hardware, né? E se é de fato de um dispositivo e não de uma rede social? Aí a resposta viria numa perícia técnica. Então você precisaria de um laudo de um técnico de informática que ele vai laudar a dizer, não, houve aqui a invasão e tal. Até dá para muitas vezes localizar o IP do invasor e aí ele vai laudar num estudo, claro, o que o criminoso fez ao acessar a sua máquina, se ele estava tendo acesso à informação de interceptação, simultânea, etc. Então é possível sim. A questão, Lucas, é que muita gente tem a dúvida e não quer contratar um perito. Fala, puxa, vou gastar dinheiro com um perito, etc. Então, nesse caso, normalmente eu recomendo criar os mecanismos de segurança, antivírus, muitas vezes até formatar o computador. E aí, se acontecer de novo, aí sim justificaria você processar, etc. O Emílio falou, é um perito forense, exatamente. Ele vai fazer o laudo. Então, essa seria a minha indicação. Normalmente é assim que eu falo para o cliente. Eu não mando ele sair fazendo, gastando dinheiro com perícia, etc. Porque às vezes é só uma desconfiança. Às vezes ela nem se consolida. Então eu prefiro primeiro tentar afastar possível invasão. E se aí reiterar, aí sim você leva para o judiciário, né? Investigação, etc.
Entendi. Eu até tinha outras perguntas aqui, mas acredito que a gente já respondeu tudo, né? Que fala de crime contra a honra, aqui invasão. A gente respondeu tudo, acredito. Então, partindo para o final, imagino, se o doutor quiser falar mais alguma coisa ou não, mas partindo para o final, gostaria de te agradecer muito pelo aceite do convite. Realmente foi uma honra para mim passar esse tempo aqui. Foi um bate-papo bem descontraído. E peço perdão para quem chegou agora ou depois pela queda na conexão que eu tive na outra live, mas enfim. E realmente dizer que o direito digital é um assunto bastante em vogue, que a gente tem que estudar cada vez mais e que eu acho fantástico o seu trabalho nas redes, Obrigado. nas que o doutor concede. Eu acho incrível levar esse tipo de conhecimento para a população, porque os brasileiros, a gente sabe que são as pessoas, né, a população que está mais conectada no mundo. A gente tem esse alto índice de conexões, enfim. Então, acho importante levar esse tipo de conhecimento para a galera. Obrigado, Lucas. Foi muito bacana. Eu acho que deu para a gente traduzir um pouquinho esse mundo do digital. Eu sempre tento fazer essas lives para esclarecer para quem me convida, para os meus seguidores também, que são muito fiéis, muito todos, gosto muito de todos, são muito legais. Muitos alunos me seguem, etc. Então, para ter aceitado e ter sido convidado, foi muito legal. Obrigado, Lucas. Parabéns pelo seu trabalho. Estou te acompanhando aqui no Instagram. Meus seguidores que quiser seguir o Lucas, ele faz um trabalho muito legal. Aos seguidores do Lucas, quem quiser falar mais sobre direito digital, ver as dicas que eu dou também, venham lá no meu Instagram. E dizer que é um mundo onde nós estamos de alguma forma trazendo mais segurança. Essa lei agora do stalking é mais uma forma de mais segurança. A lei 3.718 de importunação sexual, que incluiu o vazamento de nudez no 218C, foi mais um passo. Marco Civil da Internet, Lei Carolina Dickmann, essas leis novas, LGPD. Então, essas leis que têm impacto direto no direito digital são importantíssimas para a gente ter uma internet um pouco mais harmônica, um pouco mais familiar, family friend. Falta um pouquinho de family friend nas redes sociais. Mas obrigado, Lucas, foi um prazer. Parabéns pelo seu trabalho. Conte sempre comigo. E é importante essas pessoas que, como o Lucas, levam esclarecimento do direito penal para um público que às vezes não tem acesso de maneira tão fácil e com qualidade, né? Porque não adianta usar o Google para tudo também. Mesmo sendo do digital, o Google não é o senhor de tudo, viu, pessoal? Procure uma ajuda especializada. Então, obrigado, Lucas. Desejo saúde a você, a sua família, a todo mundo que acompanhou a gente. E fiquem com Deus. Foi um prazer. Até mais, galera. Agradeço a todos que acompanharam a gente. Até a próxima, doutor. Valeu.